O Oriente Médio sempre foi palco de impérios, conquistas e conflitos que moldaram não apenas a região, mas também o curso da história mundial. Suas terras áridas e férteis, cortadas por rios lendários, testemunharam o surgimento de civilizações grandiosas e o choque de culturas, religiões e ambições políticas. A relação entre Israel e o Irã, que hoje domina manchetes e debates internacionais, é apenas o capítulo mais recente dessa longa e complexa narrativa. O que vemos atualmente é resultado de séculos de encontros, desencontros, alianças e rivalidades que continuam a influenciar o presente. Desde os tempos bíblicos, quando o poderoso Império Persa, sob o comando de Ciro, permitiu o retorno dos judeus exilados a Jerusalém e apoiou a reconstrução do templo, até as intrigas e tensões que marcaram os séculos seguintes. A conexão entre esses povos foi marcada por momentos de esperança e de ameaça. Ao longo dos séculos, essa dinâmica oscilou entre cooperação, respeito mútuo e períodos de hostilidade aberta, refletindo as mudanças políticas, religiosas e sociais da região. Mesmo nos momentos de paz, a desconfiança nunca desapareceu completamente. Livros como Esdras, Neemias e Ester registram como a Pérsia foi, em diferentes momentos, tanto libertadora quanto ameaça existencial para Israel. Essas narrativas mostram que a relação entre os dois povos sempre foi multifacetada, cheia de nuances e reviravoltas inesperadas. Esse padrão de alternância entre apoio e antagonismo ecoa até nossos dias, mostrando que o passado nunca está realmente distante. As raízes dos conflitos atuais podem ser rastreadas até esses episódios antigos, que continuam a influenciar decisões e percepções. Entender esse passado com todas as suas complexidades e lições é essencial para decifrar o atual conflito entre Israel e Irã e compreender seu significado no grande plano divino e na história da humanidade. Só assim podemos buscar caminhos para a paz e a reconciliação. A relação entre Israel e a Pérsia na Bíblia é marcada por contrastes profundos, revelando uma história repleta de encontros inesperados, desafios e intervenções divinas. Ao longo dos séculos, esses dois povos se cruzaram em momentos decisivos, alternando entre períodos de conflito, cooperação e milagres que mudaram o curso da história. Ciro, o Grande, foi uma figura central nesse enredo. Ele não apenas libertou os judeus do exílio babilônico, mas também cumpriu antigas profecias hebraicas, permitindo que o povo retornasse à sua terra natal e reconstruísse Jerusalém. Esse ato de benevolência persa foi visto como um sinal claro da providência divina, fortalecendo a fé e a identidade do povo judeu. No entanto, a benevolência persa não era garantida. O livro de Ester narra um período sombrio, quando Hamã, um alto oficial persa, arquitetou um plano para exterminar todos os judeus do império. A coragem de Ester e a intervenção providencial reverteram a ameaça, transformando um momento de desespero em celebração e renovação da esperança. A Pérsia tornou-se palco de milagres e perigos, onde a fé judaica foi testada e fortalecida. Os judeus prosperaram em terras persas, mas nunca esqueceram os riscos que enfrentaram. Essas experiências moldaram a memória coletiva do povo, transmitidas de geração em geração, como lições de resiliência e confiança na providência. Essa dualidade histórica, de libertação e ameaça, explica a desconfiança e tensão que persistem até hoje entre Israel e Irã. O passado deixou marcas profundas, influenciando a política, a diplomacia e até mesmo a percepção mútua entre os povos. O passado de libertação e perigo ainda ecoa fortemente na relação moderna entre Israel e Irã, lembrando-nos de como a história, marcada por contrastes e providência, continua a influenciar o presente e o futuro desses dois povos. No século XX, Irã e Israel foram aliados estratégicos, mas tudo mudou com a Revolução Islâmica de 1979.
O novo regime iraniano adotou uma postura radicalmente anti-sionista, transformando Israel de parceiro em inimigo declarado. O Irã passou a apoiar grupos como Hezbollah e Hamas, travando uma guerra indireta contra Israel. O avanço do programa nuclear iraniano elevou a tensão a níveis existenciais para Israel. A antiga relação de libertador e libertado se inverteu, e a sombra da Pérsia agora ameaça Israel como nunca antes. O confronto direto tornou-se inevitável, marcando uma nova era de hostilidade. Em 2025, a guerra nas sombras entre Israel e Irã explodiu em conflito aberto. Israel lançou ataques cirúrgicos contra alvos estratégicos iranianos, atrasando o programa nuclear, mas sem eliminá-lo. O Irã retaliou com mísseis, causando destruição e pânico, mas não quebrou o poder militar israelense. O conflito expôs divisões internas no Irã e intensificou a repressão do regime. Uma trégua frágil foi mediada, mas o Oriente Médio ficou à beira de uma crise ainda maior. A guerra não resolveu o conflito, apenas inaugurou um novo e perigoso capítulo. O mundo agora observa, temendo o próximo movimento. Em meio à crescente tensão e à ameaça de uma guerra entre Israel e Irã, muitos se voltam para as escrituras sagradas em busca de respostas e consolo. O mundo observa apreensivo, tentando entender se esses acontecimentos são apenas parte do ciclo da história, ou se representam algo maior, talvez até mesmo sinais profetizados há milênios. Jesus, em seu sermão profético, alertou sobre guerras e rumores de guerras como sinais do fim dos tempos. Ele também nos tranquilizou dizendo: "Não vos assusteis, pois tais coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim." Essas palavras ecoam hoje, lembrando-nos de manter a calma diante do caos. O confronto entre Israel e Irã é um exemplo vívido de nação contra nação, um conflito que ultrapassa fronteiras e afeta o mundo inteiro. As imagens de mísseis, tanques e mapas geopolíticos reforçam a sensação de que vivemos tempos decisivos, onde cada movimento pode desencadear consequências globais. Além dos conflitos armados, vemos crises econômicas, instabilidade nos mercados, inflação e escassez de recursos. Esses desafios, que afetam o cotidiano de milhões, também são descritos nas profecias como parte das dores de parto de um novo tempo, indicando que mudanças profundas estão em curso. Todos esses eventos não são isolados. Eles se conectam como peças de um dominó, desencadeando outras crises e cumprindo padrões previstos na Bíblia. Desastres naturais, protestos, fluxos de refugiados e instabilidade social compõem um cenário global de incerteza, mas também de preparação. Diante desse panorama, o chamado não é para o pânico, mas para a vigilância e a esperança. Devemos permanecer atentos, fortalecer nossa fé e buscar a paz, mesmo em meio à tempestade, confiando que há um propósito maior em tudo o que acontece. O conflito atual pode ser apenas mais um capítulo de um padrão profético que se intensifica ao longo da história, convidando-nos a refletir sobre nosso papel e nossa esperança diante dos sinais nos céus e na terra. Jesus comparou esses tempos a dores de parto crescentes, inevitáveis, mas prenúncio de algo novo. A guerra entre Israel e Irã é apenas o início, não o fim. As crises vão se intensificar até o clímax da história humana, o retorno de Cristo. A trégua é apenas uma pausa antes da próxima contração. Apesar do medo, esses sinais apontam para a promessa de um novo mundo e a vinda do reino de Deus. O chamado é para sobriedade espiritual e fé firme. Após a dor, virá a manifestação gloriosa do reino. As profecias bíblicas e a geopolítica moderna convergem de forma impressionante. Livros como Daniel e Ezequiel prevêem coalizões contra Israel, com a Pérsia, Irã em destaque. O atual papel do Irã como líder de um eixo anti-Israel ecoa essas antigas profecias.
O conflito de 2025 mostra como uma guerra regional pode escalar para a crise global, preparando o palco para eventos proféticos. Não afirmamos que este seja o cumprimento final, mas o padrão é claro. A Bíblia permanece relevante, guiando-nos a um estudo mais profundo e reverente. A questão central não é o que vai acontecer, mas como devemos viver. O chamado bíblico é para vigilância, fé e preparação espiritual. Não é tempo de medo, mas de consagração e alinhamento com Jesus. A verdadeira preparação não é material, mas espiritual. Entregar a vida a Cristo e buscar santidade. A guerra serve como despertador espiritual, chamando a igreja à ação e comunhão. O processo é diário, rendição, transformação e firmeza na rocha que é Cristo. Se estivermos alinhados com Jesus, nada abalará nosso fundamento. A história de Israel e Irã, da Pérsia ao presente, aponta para um destino divinamente ordenado. O Armagedon não é o fim. A Nova Jerusalém é. Nossa esperança está na promessa da segunda vinda de Cristo, não na estabilidade dos governos. Os eventos atuais nos lembram que somos peregrinos, aguardando uma pátria celestial. O chamado é para viver com propósito, compartilhar o Evangelho e ser luz em meio à escuridão. Que vejamos o conflito não com medo, mas com fé e discernimento dos tempos. O fim é alegria eterna para os que estão em Cristo.